Galerinha do sétimo ano, bom dia, bom dia, bom dia. Como passaram do início da semana? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Deixa eu focar aqui de novo. Galerinha, tô aqui para ajudar vocês no plano desta semana, tá? Plano de 24 a 28 de maio. Números positivos e números negativos. Ixi, professor, agora complicou. Existe então esses tais de números negativos? Existe, pessoal. A gente inclusive vê eles, né, em algumas situações do nosso dia a dia, tá? Inclusive aqui no plano, eu trago todo o parecer teórico, né, dos números inteiros, que correspondem aos números positivos, negativos e o zero. Então, ó, o zero e a parte positiva a gente já conhece, né? Que são os nossos números naturais, os números que a gente usa para fazer contagens, né? E depois surgiu a necessidade, lá na antiguidade, né? Surgiu a necessidade dos números negativos para representar algumas medidas também. Então aqui tem algumas propriedades, os números negativos são identificados pelo sinal de menos, os positivos pelo sinal de mais e o zero. O zero não é positivo nem negativo, e sim o zero é neutro, pessoal. Representação dos números inteiros na reta, aí sim começa a facilitar esse entendimento dos números negativos para vocês, através da reta numérica. Então, na verdade, a partir desse momento, essa reta vai fazer parte, né? Pelo menos da semana de vocês. Mas ela vai fazer parte de vários momentos de vocês. Porque se a gente tem um início de contagem a partir do zero, e no seu sentido à direita nós temos o sentido positivo, então a partir desse mesmo zero, para o outro sentido a gente tem os negativos. E a gente também pode pensar nessa reta, pessoal, na vertical, porque às vezes a gente também vê em situações do nosso dia a dia essa reta numérica no sentido vertical, onde a gente tem o 0, o 1, o 2 e o 3, que são os números positivos, né? E aqui o -1, o -2, o -3 e assim por diante, que são os nossos números negativos. Então você pode imaginar essas duas situações, ou pensar nessas duas situações quando a gente fala de números inteiros? Sim, sim, claro que pode. Inclusive, essa representação vertical é muito familiar no termômetro, né? Em medidas de temperatura, a gente vai ver essa reta numérica no sentido vertical, onde a gente tem aqui o ponto de congelamento, que é o 0 grau, as temperaturas abaixo de zero, as temperaturas acima de zero, né? E a gente sabe que mesmo acima de zero ainda é frio, mas o zero a gente está falando do ponto de congelamento, né? Então isso é na nossa escala Celsius, né? Mas enfim, a gente vê muito em relação, assim, ela na vertical com a temperatura. A gente vê também outra situação como profundidade, né? Levando em consideração que o zero é o nosso nível do mar, né? E aí, tomando isso como base e o zero ser o nível do mar, aí aqui a gente tem acima do nível do mar as alturas e abaixo do mar as profundidades, que aí já são os valores negativos, né? Então são situações interessantes que eu precisava de comentar com vocês.
E aí também módulo de um número, né? Que nada mais é do que a distância até o zero. Como assim, professor? O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é a distância desse número até a origem da reta numérica. Olha que simples, pessoal, quando a gente fala de módulo. Módulo, por exemplo, módulo de 5, porque é positivo, então eu não vou falar menos 5, eu vou falar 5. Módulo de 5. Quanto é? Qual é o módulo de 5, pessoal? É a distância dele até o zero. Qual a distância dele até o zero? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o módulo de 5 é 5. Quanto que é o módulo de 4? Professor, a distância de 4 até o zero. 1, 2, 3, 4. Olha só que louco. Então, pessoal, o módulo de qualquer número positivo é o próprio número, porque o módulo é a distância. Então, por exemplo, o módulo de 20 vai ser 20, que é a distância do 20 até o zero. E o módulo de um número negativo? Como que ficaria, professor? A gente só, na verdade, olha qual é o número que eu estou pedindo o módulo e eu escrevo esse valor em positivo. Por exemplo, qual o módulo de menos 5? A distância do menos 5 até o zero. 1, 2, 3, 4, 5. Módulo de menos 3. 1, 2, 3. Até o zero. Então, pessoal, é simples assim. Módulo de um número positivo é a distância, então é o próprio número. Módulo de um número negativo é a distância, então é ele positivo. Ou seja, módulo de quem quer que seja. O resultado o módulo é o próprio número positivo. Porque a gente fala de distâncias. Quando a gente fala de distâncias, a gente não fala de distâncias negativas. Não existe distâncias negativas. Ok? Vamos continuar. E depois a gente tem alguns vídeos como sugestão para vocês, tá? Para vocês assistirem, se vocês puderem. Ou, se não, páginas para pesquisa, estudo dos conteúdos, páginas 122, 125, 129. Aliás, página da 122 até a 125 e da 129 até a 131. Pessoal, tá tudo aí na apostila, tá? E aí a gente começa a ver os números negativos. Tudo bem que essa parte é horrível, ver número negativo em extrato bancário, ou na nossa conta bancária, ou na conta aí dos pais de vocês. Deus me livre. A parte ruim. Mas a gente vê muito também, pessoal. Infelizmente, números negativos no extrato bancário, assim como temperatura que eu já falei, profundidade. Então, são os assuntos que a gente mais vai ver aqui quando se fala de números inteiros, que são os positivos e os negativos, né? Então, bora lá. Veja a seguir o extrato bancário de Sara, referente ao mês de abril de 2020. Aqui poderia ser abril de 2021, gente. É só um exemplo, tá? Saldo é quanto ela começa, quanto ela tem, ou quando ela tinha no determinado dia. Ela estava devendo R$ 48 para o banco. Ou seja, o saldo era menos 48. Estava no vermelho? Sim, estava no vermelho. No mesmo dia, caiu o pagamento, salário 2.570. É claro que esses 48 o banco vai pegar para ele. Vai sobrar menos que 2.470, menos os 48. Depois um cheque, no mesmo dia um cheque compensado. Esse cheque compensado provavelmente foi um cheque que ela deu em algum lugar para pagar alguma coisa, então também é debitado esses 987,70 de um cheque, então também vai tirando. Pagamento da conta do celular, dia 6, então também vai tirando mais 120,50. Financiamento do veículo, tira, né? Porque é negativo, tira mais 896,80. E aí depois ela deposita, positivo, ela deposita R$ 90,68. Tá? A gente não precisa de saber o motivo, mas ela deposita.
A gente também não precisa de saber se isso é real ou não, mas foi debitando. Foi pagando. Isso aqui, pessoal, é muito próximo da realidade de um ser humano, de uma pessoa, tá? Isso aqui é a situação cotidiana de uma pessoa. Pode ser, claro que pode ser. E aí é o seguinte, primeira pergunta. Qual foi o maior valor descontado no extrato bancário? Se é descontado, tem que ser negativo. Então aí você vai olhar lá nos negativos e vai pegar o maior. Quem foi o maior negativo? O maior desconto que ela teve. Falando de dinheiro, a gente tem um desconto de 896, um desconto de 120, um desconto de 987. Isso aqui não é o desconto, isso aqui é o saldo que ela já tinha. A gente não pode considerar como desconto. E aí, qual foi o maior desconto que ela teve? Simples, né, pessoal? 896 ou 987? Aí você escreve aqui em qual dia foi registrado o maior acréscimo, ou seja, o maior depósito. Na verdade, só teve dois: 2.570 e 90,68. Então, o maior depósito, em qual dia foi registrado? Dia 5/4. Aqui, ó, dia 5/4. É porque teve várias coisas que aconteceram dia 5, né? Então, o maior depósito foi dia 5 também. Qual o valor? R$ 2.570. Então, isso aqui já vou ajudando vocês, tá? E depois, qual era o saldo bancário de Sara ao final do dia 7 de abril? Aqui, putz, rasgou, professor. Justo isso que a gente precisa, rasgou. Pois é, meninos. É óbvio que eu ia dar um jeito de tirar o saldo final, né, gente? Para vocês calcular. Mas olha só. Assim como eu já falei, parte de uma dívida de R$ 48 que é negativo. Então, vocês vão começar fazendo o seguinte. Primeiro depósito, que é o salário, R$ 2.570. Você já tira o 48. O que sobrar vai ser positivo? Vai. Mas aí você continua tirando essas coisas que ela vai pagando, ó. Tira 987,70, do que sobra você tira 120,50, do que sobra você tira 896,80 e aí do que sobra você acresce, você soma R$ 90,68. Aí você vai ter o saldo ao final. Pode escrever aqui também, se vocês quiserem. Tudo bem? Depois aqui, qual o valor de A e de B? Lembrando que a gente tem aqui uma reta numérica, onde a gente acresce aqui, ó, de 1 em 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. E aqui, para o nosso sentido à esquerda, a partir do zero, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Portanto, valor de A, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E de B, menos 1. E assim por diante, ok? Deixa eu passar aqui, exercício 3. Aí tem a interpretação de temperaturas de cidades. Com calma, analise a tabela abaixo e faça o que se pede. Qual a cidade de menor temperatura? Cidade, tá, pessoal? Então, a menor temperatura a gente vai nas negativas. Olha só, tem menos 1 e menos 5. Gente, olha aqui. Quem que é menor, menos 1 ou menos 5? Vou perguntar de novo, ó. Quem é menor, menos 1 ou menos 5? Se fosse profundeza, qual que estaria mais profundo? O menos 1 ou o menos 5? Se fosse dívida, quem estaria mais endividado? Quem deve menos 1, quem deve 1 ou quem deve 5? Então, gente, quanto mais para a esquerda, a partir do zero, quanto mais à direita ele estiver, maior ele é. Quanto mais à esquerda ele estiver, menor ele é. Então, olha só. Menos 5 e menos 1. O que está mais à direita, menos 1, maior. O que está mais à esquerda, menos 5, menor. Então, quanto mais ele vai para a esquerda, menor ele é. Quanto mais ele vai para a direita, maior ele é.
tá bom? Então a reta ajuda bastante também a gente ter esse sentido aí de maior ou menor. Portanto, qual a cidade de menor temperatura? Menor temperatura é -5, a cidade é São Joaquim. E aí, vocês já pegam como base aí, para vocês fazerem os demais. Qual a cidade de maior? Depois colocar essas medidas aqui na... Depois, continuando, exercício 4, complete com verdadeiro ou falso. Aí vocês vão colocar o que vocês acham. O 5 aqui a reta também. E vocês vão responder... marcar um X, na verdade, né? Onde as afirmativas estão corretas. Marque com X as corretas. Se fulano é menor que ciclano, se fulano é maior que ciclano, então olha só, 3 é menor que 5? Então vamos aqui na reta. 3 é menor que 5? Quando a gente fala do positivo, sim, né, pessoal? 3 é menor que 5? Sim. 3 é maior que 5? Não. E menos 4 é maior que menos 2? Menos 4 é maior que menos 2? Não, pessoal. Tá? Na verdade, o menos 4 é menor que menos 2. Menos 4 é menor que menos 3. Aqui, ó. Menos 4 e menos 3. Então, conforme a gente vai indo para o sentido da direita, é maior. Então, menos 4 e menos 3. O menos 3 é maior, o menos 4 é menor. Então, menos 4 é menor que menos 3? Sim. E aí, vocês olham as outras aqui. Se tiver alguma verdadeira, você marca X. Enfim, gente... Desculpa o tamanho do vídeo, mas eu precisava de explicar para vocês. E agora é com vocês, boa sorte. É claro que vocês, se vocês precisarem de alguma coisa, é claro, estou aqui à disposição. Tudo bem, gente? Boa sorte então, bons exercícios, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Lembrando, é claro, galerinha, que tem o exercício 6, 7, 8 aqui também, para vocês terminarem de fazer. Tá bom? Agora sim é com vocês. Bons exercícios. Até mais. Precisou, é só chamar. Tchau, tchau.